Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandona o Senado depois de uma tarde de gritos e bate-boca sobre exploração de petróleo no Amazonas. Em depoimento sobre tentativa de golpe, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal nega a operação política no dia da última eleição. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, quer ouvir ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Ministério da Agricultura reafirma que foco da gripe aviária em cidade do Rio Grande do Sul foi extinto. ONU critica novo esquema de distribuição de alimentos na faixa de Gaza comandado por empresa dos Estados Unidos. Maioria dos pais é a favor de lei que exija a autorização dos responsáveis para que menores de 16 anos baixem aplicativos. Justiça marca audiência para decidir se família de menina autista pode levar cão labrador em uma viagem de avião para Portugal. E pesquisadores de Fernando de Noronha revelam que golfinhos roteadores são guarda-costas dos tubarões da região. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi ao Senado e bateu boca com os senadores ao ser questionada sobre a margem equatorial. Durante a audiência agitada e com gritarias, a ministra disse que não aceita se calar e ser agredida. Convocada ao Senado para tratar das áreas de conservação na margem equatorial, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou de audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado. O clima entre a ministra e os congressistas estava tenso desde a aprovação do licenciamento ambiental na semana anterior. Na ocasião, o Ministério do Meio Ambiente disse que a proposta enfraquece a legislação atual, viola a Constituição e representa riscos à segurança socioambiental do Brasil. Os senadores questionaram a política conservacionista da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, à frente do Ministério. Omar Aziz, do PSD do Amazonas, mencionou o ritmo lento de obras na região norte e disse que a falta de asfalto na BR-319 causou a morte de pessoas por falta de oxigênio durante a pandemia. A falta de asfalto na BR-319 causou uma grande confusão entre o senador Omar Aziz e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do PR, conta da região amazonense. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga, eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir nos agora. Nos 15 anos que a senhora estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? As declarações escalaram e resultaram em um bate-boca entre Marina e o presidente da comissão, Marcos Rogério, do PL Roraima. Marina Silva queria mais tempo para a resposta e o presidente da comissão concedeu a fala a outro senador. Durante a discussão, a ministra disse ao senador: "O senhor gostaria que eu fosse uma mulher submissa, mas eu não sou." Senador Chico Rodrigues. Ditadura, que o Chico senhor Rodrigues. não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se eu não. fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, Eu ministro. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Se ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa isso, presidente? Não venha me chamar. isso, Não venha. presidente? Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Em outro momento da audiência, o senador Plínio Valério, do PSDB Amazonas, disse à ministra que naquele momento ela falava com a ministra e não com a mulher, e houve mais um bate-boca.
Ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Merece respeito. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí queria eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos, o senhor que disse eu vou que queria me pedir ao enforcar. plenário. Presidente, O uma senhor questão que de disse que ordem. queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Foi o senhor que disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir... Rogério, só um pouquinho. Não, só uma questão de ordem. Deixa eu fazer... Me permita, não vamos polemizar mais não. A fala esquentou o clima da sessão. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, saiu em defesa da ministra e afirmou que Marina Silva estava sendo desrespeitada e que, por isso, tinha o direito de se retirar da sessão, se desejasse. Eu acho que o debate político, ele pode ser caloroso, pode se expressar as divergências, pontos de vistas. Agora, manifestação de desrespeito é inaceitável. Quando alguém começa um debate dizendo que eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, isso não cabe num debate institucional. Por favor, num debate sem manifestações, por favor. Num debate institucional, que é o que está sendo feito aqui. Como também não cabe as ilações sobre quem é governo e quem não é governo. Aqui, as pessoas não podem ser definidas pela sua posição e sim pela condição de senador. Então eu queria recolocar essas duas questões que elas são fundamentais. E que, se não houver respeito do senador, eu vou pedir que a ministra se retire por falta de respeito. A ministra Marina Silva se retirou da audiência após a declaração. Como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou um psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que tinha vontade de me enforcar. A senhora disse que eu sou um psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir... De mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Eu vou... A ministra se retira, essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. E a seguir, nos últimos 3 anos, mais de 200 pessoas tiveram problemas ou perderam a visão em mutirões oftalmológicos. E o Ministério da Agricultura reafirma que foco da gripe aviária em cidade do Rio Grande do Sul foi extinto. Os mutirões oftalmológicos apresentam contraindicações. O número de procedimentos realizados em todo o país resultaram em problemas para muitos pacientes, que foram levados para as filas por esquemas montados para conquistar votos antes das eleições. Nos últimos 3 anos, ao menos 222 pessoas sofreram complicações após participarem de mutirões oftalmológicos no Brasil, sendo que mais de 40 delas perderam parcial ou totalmente a visão. Os dados foram divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e se referem principalmente a infecções associadas a procedimentos realizados nesses eventos, como cirurgias de catarata, tratamentos para glaucoma e intervenções em problemas de retina, como a retinopatia diabética. Um dos casos mais recentes ocorreu em Campina Grande, na Paraíba, onde quase 30 pacientes desenvolveram infecções após receberem injeções intraoculares em um mutirão promovido por uma empresa contratada pelo poder público. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, medicamentos vencidos estavam entre os insumos utilizados. 9 pacientes estão sob risco de perder a visão. Outros episódios chamaram a atenção nos últimos anos. Em 2022, em Rondônia, 40 das 140 pessoas operadas em um mutirão tiveram infecções. Já em 2023, no Amapá, mais de 100 dos 141 pacientes atendidos apresentaram complicações. Situações semelhantes também foram registradas em Belém e no interior do Rio Grande do Norte, associadas às falhas na higienização e esterilização de materiais,
além de deficiências na fiscalização. O CBO avalia que, embora o número absoluto de complicações esteja em alta, isso pode refletir também o crescimento no número de mutirões promovidos para reduzir as filas de espera do Sistema Único de Saúde. Entretanto, a entidade alerta que muitos desses eventos são organizados com fins políticos, especialmente em períodos eleitorais, o que compromete a qualidade e a segurança dos procedimentos realizados. Para tentar reduzir os riscos, o CBO lançou um guia de mutirões de cirurgia oftalmológica, com orientações baseadas nas normas do Conselho Federal de Medicina e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O documento recomenda que os mutirões sejam realizados preferencialmente em unidades com histórico consolidado nesse tipo de atendimento, com estrutura adequada e acompanhamento pós-operatório por pelo menos 30 dias. Além disso, desencoraja o uso de estruturas temporárias como ônibus e vans adaptados, consideradas inseguras para esse tipo de procedimento. O Detran de São Paulo alertou que são falsos avisos de multa colados sobre os para-brisas de carros com QR Code. As imagens desses avisos têm circulado nas redes sociais, mas, segundo o Detran, trata-se de um novo golpe usado por criminosos. É possível ver nas imagens que um papel com a impressão colorida e com o logo do Detran SP tem a frase "Veículo estacionado em local proibido", junto a um QR Code com a instrução para pagamento. O órgão estadual de fiscalização afirmou em nota que não deixa notificações nos carros e nem usa esse tipo de tecnologia para pagamento e conferência da multa. A prévia da inflação desacelerou. O IPCA 15 deste mês ficou em 0,36% contra 0,43% de abril. Foi o melhor mês de maio dos últimos 5 anos. Mesmo assim, o indicador medido pelo IBGE continua acima do teto da meta, que é de 4,5% no período de um ano. O que mais subiu foram os preços dos remédios e da conta de luz e as maiores baixas dos alimentos, embora alguns tenham ficado bem mais caros, como a batata, que aumentou quase 22%. O resultado da prévia da inflação surpreendeu o mercado financeiro. Com a média de preços subindo menos, a reação dos pregões foi positiva. O dólar caiu pouco mais de 0,5% e fechou o dia cotado em R$ 5,64. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 1%, aos 139.541 pontos. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a afirmar que o foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, está contido. Já em Santa Catarina, a notícia é melhor. Foram descartadas todas as suspeitas da doença. Nos últimos dias, Santa Catarina e o Brasil convivem com o alerta da gripe aviária. Após o primeiro caso confirmado em uma produção comercial, Santa Catarina também apresentou 3 suspeitas, todas elas descartadas para a presença da influenza aviária de alta patogenicidade. O primeiro foi na cidade de Pumirim, os outros 2 nos municípios de Tigrinho e Concórdia, envolvendo aves de subsistência de fundo de quintal. Mesmo livre da influenza, o governo do estado mantém reforçada uma rede integrada de monitoramento, fiscalização e orientação. Nossas coordenações trabalham integradas para fazer as investigações. Então a gente atua aí com a epidemiologia, com o trânsito e com a sanidade avícola, em conjunto com a gestão, fazendo análise dos dados e também para ter um trabalho mais ágil e eficiente. A gente intensificou muitas ações, pedindo as ações a campo, e as coordenações trabalham aqui para desempenhar tanto nas análises quanto para passar os dados para o campo para poder desempenhar as ações corretas. Atualmente, Santa Catarina é o estado do Brasil que comercializa para mais países do mundo, o que é possível por essa garantia que o estado dá, sendo inclusive auditado frequentemente pelos governos desses outros países consumidores. A gripe aviária não é transmitida pelo consumo da carne de aves e ovos, disse assim o Ministério da Agricultura. O Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humanos. E a seguir, maioria dos pais é a favor de lei que exige autorização dos responsáveis para que menores de 16 anos baixem aplicativos.
E ONU critica novo esquema de distribuição de alimentos na faixa de Gaza, comandado por empresa dos Estados Unidos. Um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal negou hoje a atuação política do órgão durante as últimas eleições presidenciais. O STF está ouvindo o depoimento de testemunhas de defesa no inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Jairlon Henrique Moura, declarou em depoimento à Justiça que as operações de fiscalização em ônibus com destino ao Nordeste durante as eleições de 2022 foram determinadas pelo Ministério da Justiça. Segundo ele, o objetivo das blitzes era verificar possíveis casos de transporte irregular de eleitores e circulação indevida de dinheiro. Os esclarecimentos foram prestados no âmbito da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado ligada à cúpula do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oitiva ocorreu na primeira turma do STF, que iniciou essa semana a escuta das testemunhas de defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. De acordo com relatos de um servidor da Polícia Rodoviária Federal, partiu de Jairlon a orientação para que a área de inteligência da corporação intensificasse as abordagens a ônibus e vans durante o pleito. Havia, segundo o relato, uma diretriz de que a corporação tomasse um lado conforme teria sido determinado pelo então diretor-geral da PRF. Jairlon afirmou ainda que a solicitação para a operação partiu da Secretaria de Operações Integradas em uma reunião realizada no Ministério da Justiça. Ele negou, no entanto, que as fiscalizações tivessem qualquer viés político. Segundo o ex-diretor da PRF, o então ministro Anderson Torres orientou tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal a atuarem com o máximo de empenho nas eleições, com foco na prevenção de crimes eleitorais, como o transporte ilegal de valores e de eleitores. Ao longo desta semana, estão programadas 25 oitivas de testemunhas de defesa indicadas por Torres. Nesta terça pela manhã, foram ouvidas 15 pessoas, entre delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Paralelamente, a PGR apresentou no último dia 26 de março denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. Os acusados são apontados por envolvimento em uma suposta tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e formação de organização criminosa. Na denúncia, a PGR classifica Bolsonaro e seu ex-candidato a vice-presidente Braga Neto como líderes do grupo. O documento afirma que civis e militares teriam se organizado de forma estruturada para impedir que o resultado das eleições presidenciais de 2022 fosse respeitado. A Procuradoria dividiu os envolvidos em diferentes núcleos de atuação. A ONU criticou hoje o novo esquema de distribuição de alimentos na faixa de Gaza, que passou a ser administrado por uma empresa dos Estados Unidos. E centenas de escritores denunciaram em uma publicação do jornal francês Libération que está acontecendo um genocídio na região. Cerca de 300 escritores francófonos, entre eles os vencedores do Nobel de Literatura Annie Ernaux e Jean-Marie Gustave Leclésio, denunciaram em um artigo publicado nesta terça-feira o genocídio da população em Gaza e exigiram um cessar-fogo imediato. O artigo publicado pelo jornal francês Libération afirma que foi urgente qualificar os crimes cometidos contra civis nos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 como crimes de guerra e contra a humanidade, assim como é necessário nomear como genocídio os acontecimentos atuais. O texto continua com exigências de sanções contra o Estado de Israel, além de um cessar-fogo imediato, a libertação dos reféns israelenses e dos presos palestinos. Em resposta aos ataques sem precedentes executados em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel por comandos do Hamas, infiltrados a partir da faixa de Gaza, o exército israelense executa há mais de 19 meses uma ofensiva no território palestino sitiado, devastado e tomado pela fome. Desde 17 de maio, Israel intensificou a ofensiva com o objetivo declarado de tomar o controle total da faixa de Gaza, além de aniquilar o Hamas e libertar os reféns. O termo genocídio, rejeitado com veemência por Israel, divide os observadores da guerra. As acusações se multiplicam, procedentes da ONU, de grupos de defesa dos direitos humanos e de um número crescente de países.
Saiu o resultado de uma pesquisa para saber se os pais apoiam ou não uma lei que exige a autorização dos pais de menores de 16 anos para que eles baixem aplicativos. A maioria vota a favor. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, mostra que a maioria das mães e pais brasileiros apoiaram a criação de uma lei que obrigasse menores de 16 anos a obter autorização dos responsáveis para baixar aplicativos. O levantamento indica que 86% são favoráveis à proposta. A divulgação do levantamento ocorre no momento em que a Câmara dos Deputados discute a PL que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, incluindo redes sociais. A empresa fundada por Mark Zuckerberg defende que a verificação de idade comece nas lojas de aplicativo, como App Store e o Google Play. Dessa forma, a Apple e a Google ficariam responsáveis de implementar sistemas obrigatórios de identificação de menores de 18 anos. A Meta considera essa solução simples para toda a indústria. A versão atual do projeto de lei, que trata o tema no Congresso, não inclui essa solução, mas sugestões de emendas com a proposta foram apresentadas. Especialistas lembram que hoje ainda não há uma solução única capaz de garantir a verificação da idade sem riscos à privacidade. Desde o ano passado, a Meta trabalha com um modo chamado Conta Adolescente, que aplica uma série de restrições para usuários com menos de 16 anos. O modelo, que globalmente atinge 54 milhões de contas, passou a ser aplicado no Brasil no início deste ano. Um dos desafios é garantir que crianças e adolescentes não criem contas que burlem a identificação de idade. E veja a seguir: Justiça marca audiência para decidir se família de menina autista pode levar cão labrador em uma viagem de avião para Portugal. E pesquisadores de Fernando de Noronha revelam que golfinhos roteadores são guarda-costas dos tubarões da região. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quer acelerar o inquérito que investiga a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E entre as testemunhas que pretende ouvir está o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a realização de depoimentos no inquérito que apura a suposta atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro contra o judiciário brasileiro em território norte-americano. Entre os convocados para prestar esclarecimentos à Polícia Federal está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo a PGR, seria o responsável pelo custeio da permanência do filho nos Estados Unidos. O prazo estipulado para o depoimento de Jair Bolsonaro é de até 10 dias. Além dele, o próprio Eduardo Bolsonaro também deverá ser ouvido, embora no seu caso Moraes tenha autorizado que as respostas sejam enviadas por escrito, dado que o parlamentar permanece nos Estados Unidos desde que se licenciou da Câmara em março. O deputado Lindbergh Farias, do PT, autor de uma representação criminal sobre o tema, também será ouvido. O inquérito foi instaurado após pedido da PGR, que aponta indícios de que Eduardo Bolsonaro estaria atuando nos Estados Unidos com o objetivo de pressionar e influenciar indevidamente o andamento das investigações e do julgamento contra seu pai, Jair Bolsonaro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que o deputado tem adotado um discurso com um tom intimidatório em relação ao judiciário, o que pode configurar tentativa de obstrução de justiça. O ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido de abertura do inquérito e indicou a necessidade de investigar possíveis práticas de coação no curso do processo, obstrução de investigação penal relacionada à organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ainda no despacho, Moraes determinou que a Polícia Federal monitore e preserve publicações nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro que possam estar relacionadas ao caso. Além de considerar Jair Bolsonaro financeiramente responsável pela estadia do filho no exterior, o ministro do STF também argumentou que o ex-presidente é diretamente beneficiado pela conduta investigada, o que justifica sua convocação. Em reação à abertura do inquérito, Eduardo Bolsonaro utilizou as redes sociais para se manifestar. Ele afirmou que a atuação da PGR tem motivação política e negou ter adotado qualquer postura nova. Segundo o deputado licenciado, o Brasil vive um estado de exceção e que decisões judiciais
oficiais variam conforme o envolvido. Ele também justificou sua permanência nos Estados Unidos como forma de atuar em defesa das liberdades individuais, missão que, segundo ele, seria inviável de cumprir no Brasil. A licença de Eduardo Bolsonaro foi anunciada em março deste ano. Na ocasião, ele informou que permaneceria nos Estados Unidos com a intenção de lutar por sanções a supostos violadores de direitos humanos e resgatar liberdades que, em sua avaliação, teriam sido perdidas no Brasil. Entre os episódios mencionados por ele estão as condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, além das prisões preventivas de Felipe Martins, Anderson Torres e Silvinei Vasquez, bem como o julgamento do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes da instauração do inquérito atual, os deputados Lindenberg Farias e Rogério Correia haviam apresentado uma representação criminal à Procuradoria-Geral da República. Nela, acusavam Eduardo Bolsonaro de conspirar contra instituições brasileiras em solo estrangeiro e solicitavam medidas como a apreensão de seu passaporte. Na ocasião, o procurador Paulo Gonet optou contra o pedido e o ministro Alexandre de Moraes rejeitou a abertura de investigação e a retenção do documento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despachar na residência oficial no Palácio da Alvorada. O presidente foi diagnosticado com labirintite, depois de apresentar sintomas de vertigem. Parte da agenda foi cancelada, porque Lula recebeu orientação para permanecer em repouso. Segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês, Lula apresentou um quadro de vertigem com diagnóstico de labirintite. Os exames de imagem e de sangue tiveram resultados todos dentro da normalidade, apontaram os médicos. O presidente tinha previsão de participar de uma reunião com reitores no Palácio do Planalto e depois ir ao Itamaraty para um evento de comemoração do Dia do Diplomata. No primeiro encontro, o presidente foi representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana. No Itamaraty, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Na manhã desta terça-feira, o chefe do Executivo Federal recebeu a médica Ana Germoglio. O petista está medicado e os sintomas de labirintite devem passar dentro de um prazo de 24 a 48 horas, segundo a SECOM. Em dezembro, Lula foi operado em São Paulo com urgência para drenar um hematoma causado por um acidente que sofreu em outubro, quando bateu a nuca ao cair no banheiro da residência oficial. Após afirmar que estava recuperado em janeiro, o presidente retomou a agenda de reuniões e viagens internacionais, incluindo visitas à China, Rússia, Vietnã e Japão. A labirintite também é conhecida como neurite vestibular, ou vestibulopatia periférica aguda. É uma doença benigna caracterizada por inflamação do labirinto, estrutura do ouvido interno responsável pelo equilíbrio e audição. O distúrbio provoca vertigens intensas, frequentemente confundidas com tontura, e pode ser desencadeado por infecções virais ou bacterianas. O paciente sente que está tudo se movimentando. Vale destacar que nem sempre a vertigem indica uma crise de labirintite. Portanto, uma pessoa acometida pelo sintoma de forma súbita e aguda deve procurar atendimento médico com urgência para identificar se a origem está relacionada com alguma das doenças do labirinto ou se trata de uma condição neurológica. Fatores como diabetes, hipertensão, estresse e uso excessivo de álcool ou cafeína podem aumentar o risco e especialistas alertam para a necessidade de diagnóstico precoce e correto. Além das doenças do labirinto, um problema neurológico pode causar vertigem, quando a área do cérebro afetada envolve partes do sistema nervoso central relacionadas ao equilíbrio, geralmente localizadas próximos da nuca. Um AVC, um tumor ou um sangramento nessa região pode se manifestar com vertigem, ou seja, qualquer alteração neurológica que afete essas estruturas pode ocasionar esse sintoma. As empresas Uber e 99 deixaram de oferecer corridas em moto na cidade de São Paulo. A decisão foi tomada após a Justiça determinar que as duas empresas suspendessem imediatamente os serviços em motos por aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$30 mil. A resolução ocorreu 2 dias após uma passageira morrer em uma corrida da 99 Moto. O acidente aconteceu na Avenida Tiradentes, região central da capital, quando a moto atingiu a porta aberta de um carro. O Procon abriu uma investigação formal contra os aplicativos, afirmando que as companhias mantiveram oferta irregular do serviço de mototáxi na cidade. As empresas também serão investigadas por falha na prestação do serviço e por assumirem riscos aos passageiros. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia proibido o exercício da atividade.
A Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Fantasos. O objetivo é acabar com o esquema de pirâmide e lavagem de dinheiro atribuído a Dover Torres Braga, que está preso nos Estados Unidos. Segundo as investigações, Braga arrecadou mais de R$1,5 bilhão entre dezembro de 2016 e maio de 2018. Entre os endereços visados estão empreendimentos comerciais na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias. Na lista, há um shopping e um feirão de roupas. Na primeira etapa, realizada no mês passado, foram apreendidas embarcações, carros de luxo, relógios, joias e dinheiro em espécie. Desta vez, agentes saíram para cumprir 5 mandados de busca e apreensão a fim de atender a uma nova determinação de apreensão de mais de R$1,5 bilhão. Ele havia sido preso em fevereiro na Suíça pela Interpol, extraditado para os Estados Unidos. Segundo autoridades norte-americanas, o Tradecoin Club, chefiado pelo criminoso, afetou 100 mil investidores em todo o mundo, ao prometer rendimentos de 11% ao mês com um robô de microtransações massivas. Em novembro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos fez acusações contra Braga e outras 3 pessoas por um esquema de criptomoedas. O plano arrecadou mais de 82 mil bitcoins, avaliados em quase 300 milhões de dólares. Uma grande explosão em uma usina química na China deixou 5 pessoas mortas e feriu 19 nesta terça-feira. A explosão na província de Shandong, no leste do país, foi tão poderosa que chegou a quebrar as janelas de um armazém a mais de 3 quilômetros de distância da fábrica. De acordo com o Ministério Chinês de Gestão e Emergência, mais de 200 bombeiros e 55 veículos se dirigiram até a usina química. A empresa fabrica pesticidas e produtos químicos para uso médico e conta com mais de 300 funcionários, segundo os registros corporativos. Foi publicada no Diário Oficial a lei que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parenteral. Significa que o Sistema Único de Saúde vai oferecer tratamento e acolhimento para famílias que perderam um filho durante a gestação, no parto ou até 3 meses depois do nascimento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.139 nesta segunda-feira e já foi publicada no Diário Oficial da União, que entra em vigor em 90 dias após sua publicação oficial, que tem como objetivo principal assegurar a humanização do atendimento a mulheres e familiares no momento do luto por perda gestacional, óbito fetal e óbito neonatal. Além disso, a legislação busca ofertar serviços públicos para reduzir potenciais riscos e vulnerabilidades aos envolvidos. As diretrizes da política incluem a integralidade e equidade do acesso à saúde e políticas públicas, bem como a descentralização da oferta de serviços e ações. Entre as principais mudanças e iniciativas previstas pela Política Nacional da Humanização do Luto Materno e Parental, destacam-se as ações para os prestadores de serviços de saúde, ofertando a acomodação em alas separadas para as mulheres que sofrem perda gestacional, óbito fetal ou neonatal, ou cujo feto bebê tenha diagnóstico de síndrome ou anomalia grave e possivelmente fatal. A garantia da participação de acompanhante escolhido pela mãe durante o parto do natimorto também é registrada na lei. O registro de óbito em prontuário, a viabilização de espaço em momento oportuno para que familiares possam se despedir do feto ou bebê pelo tempo necessário, com participação de pessoas autorizadas pelos pais, entre outros, estão dentro da nova norma. A lei também institui o mês de outubro como o mês do luto gestacional, neonatal e infantil no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou um repasse de 12 bilhões de reais para os municípios atingidos pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais. O recurso foi resultado do acordo judicial para reparação integral e definitiva, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 49 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo receberam as ações de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a cerimônia, o ministro também assinou um acordo de cooperação com a Fiocruz para a realização de pesquisa em saúde do Rio Doce sobre os impactos de acidentes ambientais na saúde.
O rompimento da barragem de 2015 resultou na morte de 19 pessoas, destruiu modos de vida e contaminou a bacia do Rio Doce. O episódio é considerado o maior desastre socioambiental do país. De cada 4 brasileiros, 1 já sofreu ou conhece alguém que foi afetado por algum tipo de tragédia ambiental. O cenário é cada vez mais frequente. A maioria dos desastres são enchentes e alagamentos, que tiveram aumento no Brasil nos últimos anos. Deslizamentos de terra, queimadas, incêndios, além de quedas de barragens e secas, também foram citados no levantamento da Nexus, em parceria com o Movimento União BR. De acordo com os dados coletados, cerca de 17 milhões de brasileiros já vivenciaram um desastre natural. Ao todo, 77% dos entrevistados nunca adotaram medidas para se preparar para tragédias, como reforçar a estrutura da casa, estocar alimentos, contratar seguros ou montar um kit de emergência. A maioria da população brasileira já apoiou vítimas de desastres. As formas mais comuns de ajuda são doações de roupas e sapatos, alimentos e água, divulgações de campanhas e medicamentos. Gravidade e urgência da tragédia constituem a principal motivação para doar. Em seguida, vem confiança na instituição responsável pela campanha e recomendação de amigos ou familiares. Além disso, metade dos entrevistados prefere ajudar causas locais, priorizando sua cidade ou região, ao invés de iniciativas nacionais. O levantamento ainda destaca que metade dos brasileiros não sabe onde buscar informações sobre como agir em caso de desastre natural na própria cidade, incluindo serviços de resgate e locais de abrigo. Em relação à prevenção, quase metade avaliou negativamente a atuação dos governos federal, estadual e municipal. Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda devem redobrar a atenção, porque o prazo para acertar as contas com a Receita vai terminar na próxima sexta-feira. Últimos dias para a entrega da declaração do imposto de renda. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira. Eu fiz essa semana, já quase perdendo o prazo. Todo ano é assim, sempre deixo para o final. Meu esposo faz lá no início, eu deixo demorar um pouco. Não, eu fiz sozinha. Conseguiu fazer a pré-preenchida? Foi fácil, não foi? Sim, foi fácil. Foi muito fácil. Na última hora, a senhora nunca deixa para a última hora? Não, nunca deixo. Sempre é bom a gente adiantar essas coisas, né? Para não deixar para a última hora. Estão obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda pessoas que no ano passado receberam até R$ 33.888. A expectativa da Receita é que sejam entregues 672 mil declarações. A declaração pré-preenchida é acessível para quem possui senha Gov.br nível Prato Ouro. A declaração pré-preenchida é a Receita Federal ajudando o contribuinte a preencher a sua declaração. Quando ele vai preencher, ele pode escolher o modelo completo ou o modelo simplificado. Mas, independente se usou pré-preenchido ou se ele digitou todos os dados, ele tem essa opção de modelo completo ou simplificado. Mas, quando ele usa pré-preenchida, nós informamos tudo que tem no nosso banco de dados que auxilia o contribuinte a preencher. Obviamente que a responsabilidade dele é conferir se tiver alguma informação errada e complementar com as informações que estão faltando, mas facilita bastante o uso da declaração pré-preenchida. Quando as pessoas não declaram, elas estão sujeitas a uma multa, que a multa mínima é R$ 165,78 e ela pode chegar até 20% do imposto devido. Então é importante que as pessoas declarem no prazo para que não incida nessas multas e também em alguma irregularidade no seu CPF. Uma das novidades que vai afetar na declaração do próximo ano é em relação às despesas médicas. A partir desse ano, os profissionais médicos, os médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, eles estão obrigados já a fornecer os recibos preenchendo dentro do aplicativo da Receita Federal, do Receita Saúde. E aí, quando ele preenche lá o recibo médico, ano que vem, na declaração pré-preenchida já vai aparecer todos os recibos para os contribuintes. Esse ano ainda se ele entregar a declaração antes do médico, pode ser que não apareça algum recibo, então ele tem que preencher. Mas ano que vem nós teremos uma declaração pré-preenchida que está cada vez melhor, mais completa ainda. A Justiça do Rio de Janeiro marcou para a semana que vem uma audiência onde poderá ser decidido se a família de Ted poderá levar o cão de serviço para fazer companhia para a filha autista que mora em Portugal.
Ted foi impedido de embarcar 2 vezes em um avião da TAP. No último sábado, uma empresa de aviação se recusou a transportar pela 2ª vez um cachorro na cabine de passageiros. O voo que partiria do Rio de Janeiro rumo a Lisboa, Portugal, para onde a família se mudou. Mesmo certificado como animal de assistência, o que atesta o bom comportamento, Ted ficou retido no aeroporto com Rayane Porto, irmã de Alice, uma criança com autismo nível 2 de suporte que tem dificuldades de comunicação. Diante dessa decisão, a família tenta levar o cão de forma mais rápida possível. O pai da garota, que também é médico, Renato Sá, afirmou que está priorizando a saúde da filha, que tem tido crises de ansiedade pela falta do cachorro e por isso está focado em primeiro assegurar a viagem de Ted. O cão e a criança estão distantes há mais de 45 dias, tempo que pode comprometer a saúde de Alice e o treinamento do labrador. Em post na mídia social, Sá relatou o problema. Abre aspas. Estamos muito apreensivos e preocupados com hostilidades. A situação tem ficado pior porque a família depende da assistência do Ted. Fechar aspas. Expôs o médico. Mesmo com o mandado, a companhia aérea se recusou a cumprir a decisão. Um gerente da empresa foi atuado pela Polícia Federal por desobediência à decisão. O voo do último sábado foi cancelado e a imprensa portuguesa repercutiu o caso, criticando a medida tomada pela companhia aérea. Como se trata de uma empresa pública, o jornal Correio da Manhã, um dos principais do país, trouxe uma reportagem que dizia que a empresa gastou €500 mil para impedir um cão de voar. O cancelamento do voo custou à empresa o equivalente a mais de R$3,2 milhões. O certificado de treinamento de Ted tem aval internacional. Ele está registrado pelo US Service Dogs, entidade nos Estados Unidos que reconhece e atesta os cães de serviço naquele país e que é uma referência para outras regiões. Inclusive, o labrador já viajou para os Estados Unidos há cerca de 2 anos. Ted viajou na cabine e ficou aos pés da criança durante todo o voo. Como declarou o médico, o cão é treinado para aguentar o percurso inteiro sem fazer alarde. A facilidade dessa viagem fez com que a família acreditasse que o voo para Lisboa seria tranquilo. O médico ressaltou que o principal entrave é a falta de comunicação com a empresa aérea. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou atrás em alguns pontos do decreto que proibia música ao vivo e garrafas de vidro nas praias cariocas. Desde que anunciou a proibição, Paes vinha enfrentando protestos de vereadores e ambulantes que trabalham na praia. A norma, publicada no dia 16 de maio e que começaria a valer no dia 1º de junho, não será mais implementada da forma como estava prevista. Entre os pontos revertidos estão a proibição de garrafas de vidro, o uso de bandeiras fincadas na areia, a padronização com perda de identidade das barracas e a proibição de música ao vivo. Todos continuam permitidos, desde que dentro de novos parâmetros de fiscalização e organização. A música, por exemplo, voltará com limite de horário e volume. Quem ultrapassar os limites será multado em R$1.000 na primeira infração e R$2.000 na segunda, e na terceira terá a licença cassada. Sobre os barraqueiros, a prefeitura nem havia determinado que só números identificariam os espaços, mas voltou atrás. Os nomes estão liberados, desde que dentro de padrões visuais predefinidos. As barracas também poderão se utilizar bandeiras, com limite de tamanho. Apesar das concessões, Eduardo Paes reforçou que a fiscalização será dura em casos de cercamento irregular da praia. Segundo Paes, as medidas de ordenamento buscam evitar a privatização velada do espaço público e garantir que todas as pessoas tenham acesso às areias cariocas. Um grupo de pesquisadores concluiu que os saltos dos golfinhos roteadores são uma vigília silenciosa e estratégica, mantida por machos adultos que assumem a função de sentinelas do grupo. A atividade foi chamada pelos estudiosos como o comportamento de guarda para proteção contra embarcações e tubarões.
A análise foi baseada em pesquisas realizadas durante 35 anos pelo projeto Golfinho Rotador. Segundo os pesquisadores, esse papel protetor revela tanto uma complexa estrutura social desses animais, quanto um alerta urgente sobre os impactos da presença humana no ecossistema. De acordo com o pesquisador, esses comportamentos inicialmente dispersos passaram a formar um mosaico coerente ao longo de mais de 3 décadas de pesquisa, revelando uma organização que mistura vigilância, defesa e comunicação. A expressão comportamento de guarda passou a designar a ação desses golfinhos machos adultos que, temporariamente, lideram o grupo, protegendo os mais vulneráveis, principalmente fêmeas e filhotes. Os pesquisadores indicaram que a função de guarda não é hierárquica nem permanente. Não há um líder fixo entre os rotadores. As fêmeas, raramente, desempenham esse papel. O pesquisador explica, ainda, que a lógica social desses animais permite que grandes grupos convivam com fluidez, sem depender de vínculos parentais para a proteção dos indivíduos mais frágeis, o que reforça a importância ecológica e evolutiva desse sistema de guarda. Os estudiosos informaram que, em 100 amostras genéticas colhidas de golfinhos nadando à frente dos botes, 73 eram machos. Em observações embarcadas, mais de 86% dos golfinhos que nadavam junto às embarcações eram machos adultos. De 33 mergulhos realizados na Baía dos Golfinhos, os primeiros indivíduos a serem avistados foram, em 88% dos casos, machos adultos. Atividades aéreas, como saltos, giros e rotações no ar, também foram majoritariamente executadas por eles. Em quase 8.600 registros desse tipo de ação em apenas 19 dias. Mais de 97% foram realizadas por adultos, sendo a maioria machos. De acordo com o coordenador do projeto Golfinho Rotador, o aumento de embarcações e mergulhadores em Fernando de Noronha tem comprometido seriamente a eficiência desse comportamento de guarda. Ainda segundo o estudioso, isso significa mais estresse e menor taxa de reprodução, além de maior risco de predação e mortalidade infantil. Apesar de não terem sido registradas imagens de ataques de tubarões ocorrendo durante a interferência humana, o coordenador afirmou que isso já aconteceu, especialmente diante do aumento simultâneo de 3 fatores, como crescimento da população de tubarões-tigre, a ampliação do turismo sem regulação e a busca cada vez mais invasiva por encontros com os golfinhos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.